Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Então, na aula ao vivo de ontem, né, a gente estava trabalhando ali com as dobraduras, fazendo simetria. E aí, então, a gente fez utilizando aqueles 4 quadradinhos que recortamos com o molde, né? Fixando aqui, colando metade deles, formando retângulos, então, com esses quadrados, né? Colando ao meio, né? Então, dobramos ao meio de maneiras diferentes, traçamos uma linha marcada sobre essa dobra, né? E fizemos aqui 4 modelos diferentes, né? De figuras, então, 2 retângulos, um aqui é na linha vertical, outro na linha horizontal aqui. Então, fizemos 2 retângulos e 2 triângulos colados de forma diferente. Então, podemos ver que quando eu dobro ao meio aqui o papel, eu formei 2 figuras iguais aqui, né? Então, aqui vocês vão responder da página 30, né? Quantos que a gente conseguiu dobrar, de quantos modos diferentes conseguimos dobrar. Então, foram 4 modos diferentes. Aqui na letra B também, nós temos aqui do retângulo, então. Lembram que a prof deixou para vocês terminarem, então, a letra B. Destacando o retângulo do material de apoio e usando como molde para recortar outros 4 retângulos, né, na folha sulfite, então, dobrando ao meio de maneiras diferentes, traçamos uma linha sobre a marca da dobra e fixamos no espaço, colando apenas metade de cada um. Então, para que seja visível ainda, dobrá-lo e desdobrá-lo. Então, da mesma forma, né? Então, vocês colaram metade, passaram uma linha dentro ali, né, da figura dobrada. Eu mostrei para vocês aqui, dobrando ele, então, no sentido do comprimento. Então, ficou esse retângulo mais estreito. No sentido daqui da largura, então, nós dobramos ao meio aqui, né, formando essas figuras menores. E aqui, na diagonal, também dá para dobrar. Apenas essa dobra aqui, ela vai ficar para o outro lado, né? Não vão ficar opostas aqui uma à outra, né? Uma de frente para a outra aqui, as dobras. Elas vão ficar opostas. Mas de quantas formas diferentes, então, deu para dobrar esses retângulos? Também conseguimos realizar 4 modos diferentes. Aqui a gente já fez lá, né? Quem tinha a tinta conseguiu fazer. Talvez alguns não tivessem a tinta também, né? Mas uma hora que conseguir providenciar, pode fazer também. Então, dos quadradinhos, a gente não usou aqueles quadradinhos do item A. Como eu falei para vocês, vocês podiam usar aquelas figuras dos moldes que nós tínhamos lá. Ou recortar mais um quadrado, um retângulo na folha sulfite também, tá? Aqui, como nós fizemos na aula, então, né? Colocando a tinta de um lado só, então, de um dos lados, tá? E usando aqui os palitos, a gente colocou 3 pingos, então, pequenos de tinta ou distribuídos, né, pela folha. Aqui, dobrando, passando a mão suavemente sobre a dobradura, podemos espalhar a tinta. E em seguida, podemos abrir novamente o papel e observar o resultado, certo? Se vocês quiserem realizar essa atividade com tinta aqui, então, em todos aqueles quadrados, agora que já fizemos aí um modelo, vocês podem fazer nesses quadrados daqui da atividade 1. Só que aí vocês têm que deixar a apostila aberta depois para secar, né? Então, vocês podem abrir aqui cada figura dessas, colocar tinta de um lado só da figura, né? E depois que colocar os pinguinhos de tinta, fecha a figura e abre novamente, tá? Para deixar secar, para ver que figura formou. Procure colocar a tinta um pouco próxima da linha aqui do meio, para ver como fica bem legal a figura. Somente não deixem fechado, senão ela vai secar fechado, vocês não vão conseguir abrir. Vocês vão ter que deixar aberta depois para ela secar. Então, agora nós já fizemos um modelo da simetria lá, você já tem como fazer aqui também, certo? Então, vocês podem colocar tinta num lado aqui da figura e abrir novamente essa figura para depois que secar,
vocês poderem mostrar para a prof na próxima aula, tá bom? Então vejam lá como que vocês vão montar as figuras simétricas de vocês. Aqui está o mesmo modelo que nós fizemos, tá? Esperar secar bem a tinta em todas as dobraduras para depois poder fechar o livro, né? Então, você reparou que um lado da dobradura, então, é uma cópia invertida do outro lado? Veja, por exemplo, que as manchas vermelhas da esquerda aparecem na parte direita em posição contrária, certo? Então, vejam aqui, ó, as manchas da esquerda aparecem na parte do lado direito, aqui, ó, ao contrário, então, certo? As manchinhas verdes da parte inferior têm pontinhos que parecem olhos, aqui, ó, fechados e que apontam para lados contrários, parecendo uma borboleta, né? Dá até para vocês tentarem, se quiser fazer a borboleta. Faz só um lado aqui, outro lado aqui, né? Faz a anteninha aqui. Será que consegue? Dá para tentar. Desenhar a anteninha de um lado e depois que fechar, quando vocês encostarem, vai formar uma figura. Então, figuras que têm duas metades e em que uma metade é a cópia invertida da outra, são chamadas de figuras simétricas. Então, vejam aqui, ó, ficou exatamente, né, igual esse lado aqui do outro, lado direito e esquerdo da dobra ali. Então, observe as suas dobraduras dos quadrados. Em quais delas você obteve figura simétrica? Então, em todas elas você conseguiram formar figuras simétricas? Então, vejam lá o que vocês conseguiram. Agora, vejam aqui, ó. As linhas de dobra que você fez nos quadrados passam exatamente no meio das figuras formadas, não é mesmo? Essas linhas que dividem as figuras simétricas ao meio são chamadas de eixo de simetria. Então, veja aqui. Aqui eu tenho um eixo de simetria. Aqui nessa figura eu tenho um eixo de simetria. Eu poderia, se eu quisesse, ter dois eixos de simetria aqui. Se eu desenhar mais uma linha aqui ao meio, veja que vai formar 4 quadrados iguais aqui, né? Então, eu vou ter dois eixos de simetria. Aqui também, ó, eu tenho um eixo de simetria aqui formando dois triângulos. Aqui também, veja que é ao contrário, né? E se eu fizesse essa linha aqui também, ou essa linha eu fizesse aqui nessa também, teria dois eixos de simetria. Então, agora observe as figuras do retângulo. Em quais delas você obteve figuras simétricas? Vamos voltar lá no retângulo que a prof pediu para vocês fazerem? Vejam aqui, ó. Nesses dois casos, eu tenho figuras simétricas, tá? Aqui, ó, tem uma linha aqui que formou o eixo de simetria, outra linha aqui também que formou o eixo de simetria. Mas aqui, ficou simétrica? Vejam que essa parte aqui, ó, quando eu dobro, ela foi para fora, não formou o eixo de simetria. Então, vejam que o retângulo, se eu quiser dobrar como eu dobrei o quadrado, assim, ó, ele não vai ficar simétrico nessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, ele não fica simétrico. Agora, das outras duas formas, ele fica, né? Se eu dobrar assim, eu vou ter um eixo de simetria. E se eu dobrar assim, também terei um eixo de simetria. Ó, ter dois lados iguais, certo? Então, no retângulo, eu consigo, nessas duas figuras, eixo de simetria. Nessas duas aqui de baixo, eu não consegui eixo de simetria. Então, vocês vão escrever aqui. Ó, apenas duas dobraduras do retângulo têm as figuras formadas que são simétricas. Ó, o retângulo tem dois eixos de simetria. Esse eixo e esse eixo. Agora, olhem nessa figura de arvorezinhas aqui, ó. Verifique se alguma destas árvores é uma figura simétrica e circule. Caso não seja, marque na figura o que não a torna simétrica. Então, vamos ver aqui, ó. Essa árvore é simétrica? Por que ela não é? Veja aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um quadrinho marrom que aqui não tem. Então, ela não é simétrica por isso, ó. Desse lado aqui, tá faltando um quadrinho, por isso não é simétrica. Essa aqui é simétrica por quê? Ó,
ela é totalmente igual. É muito legal trabalhar a simetria com um material quadriculado. Se vocês tiverem, por exemplo, um caderno de quadrinhos em casa, vocês podem pegar uma folha e fazer um desenho pintando. Dobrem bem ao meio a folha, fica mais fácil. Daí vocês vão pegar exatamente no quadradinho ali, vocês vão fazer o desenho só de um lado primeiro, e depois vocês vão fazer exatamente igual, só contando os quadrinhos. Olha aqui, ó. Conta quantos verdinhos, quantos vermelhinhos, para ela ficar simétrica. É muito legal de trabalhar com quadriculados. Vejam essa última árvore aqui, ela é simétrica? Ó, o eixo de simetria seria aqui, ó. O que que não a tornou simétrica? O que que saiu errado aqui, ó? Os quadrinhos estão invertidos, ó. A pessoa que desenhou teria que ter colocado o vermelho aqui no meio e o verde para fora, porque olha aqui, ó. Tem um verde, um vermelho, um verde. Aqui tem, ó, um verde, daí o vermelho. Então, só por isso tá trocado aqui, ó. Então, não formou eixo de simetria, tá? Então, prestem bem atenção ali. Façam lá as atividades que ficou para vocês terminarem ali, né? Da nossa aula ao vivo, que era colar os retângulos aqui. Vocês vão ver que esses dois aqui apresentam um eixo de simetria, mas o retângulo com a dobra na diagonal, como eu mostrei, então não vai formar simetria, porque aqui, ó, ficaram diferentes. Olhando assim, dá a impressão que é simétrico, né? Mas não é. Quando ela está aqui dobrado, ó, não fica simetria. Só quando está assim, dobrada nesse sentido, ou decomprido nesse sentido, aí forma simetria. Ok? Então, confiram lá as atividades de vocês. E na próxima aula ao vivo a gente vai falar um pouco mais sobre os trabalhinhos aí que vocês fizeram. Todo mundo vai poder mostrar também as atividades que vocês fizeram aí de simetria, ok? Então, até a próxima aula. Beijo!